Olá a todos e todas que escutam aqui mais um episódio do nosso podcast Sim Não, podcast da versão digital do Sim Não, simnão.com.br. Visite diariamente e acompanhe as nossas notas, os principais bastidores aí da política amazonense. Hoje, em mais esse episódio aqui do nosso podcast, a gente está recebendo mais um senador da República, né? Dessa vez o senador Plínio Valério, do PSDB. Olá, senador. Olá, bom dia a todos. Eu torço, rezo e tenho certeza que vai ser um bom programa. Obrigado pela sua disponibilidade do seu tempo. Quem está aqui participando, eu sou o Dante Graça, e quem está aqui participando comigo dessa conversa é a Aruana Brianese. Olá, Aruana. Olá. E também a Luana Carvalho. Olá a todos. Então a gente pode começar aqui. Senador, inicialmente a gente está num momento ali de recesso parlamentar, mas o que chamou a atenção ultimamente tem sido a CPI da pandemia, né? O senhor não é membro, né, mas também está ali certamente acompanhando. Eu queria saber qual é a sua avaliação desses trabalhos, nesses primeiros 3 meses aí da CPI lá no Senado. Eu não gosto de participar de CPIs, né? Eu vou participar de uma só, que é da ONGs na Amazônia, que eu pedi. Eu não gosto, porque cada um tem um perfil. Eu não aponto dedo, eu tenho muita dificuldade em acusar, em apontar dedo. Mas toda CPI nasce, e essa da Covid, ela nasce com uma expectativa muito grande, e começa a apresentar um trabalho. Então, como você está esperando uma coisa enorme, não corresponde no desenrolar. Mas aos poucos a CPI foi avançando, né? Já foi CPI de vários segmentos. Então, me parece que agora eles estão achando que acharam o fio da meada, que é aquela história da Covaxin. Eu vejo certos exageros. Em determinados momentos a gente sente vergonha alheia, em determinados momentos. Lá no começo, quando todo mundo discutia, interrompia e falava e brigava, isso não é coisa de Senado. Senado é algo maior do que isso. Você achou que eles erraram o tom ali? No tom, muito alto o tom. Muito alto logo no começo. E aquilo ali não depõe legal para o Senado. Mas aos poucos foram se achando, né? E acham que estão no caminho correto. Mas eu vejo com preocupação, porque já começou assim. Eu leio lá, ouço na CNN, vejo na Globosat. O grupo de 7 reuniram para decidir. A CPI não é grupo de 7, a CPI são 11. Então, quando eu vejo um grupo de 7 reunindo aqui para definir, não é certo isso. Não é certo. Você acha que já há um pré-direcionamento? Com certeza. Quando a CPI, não estou criticando aqui a CPI dizendo que não vale muito, toda a CPI vale a pena, né? Porque pelo menos extravasa e vai de conta que a população quer ouvir e falar. Mas eu não gosto dessa divisão. Você tem 11 componentes. Aí, quando fala em G7, você está falando no majoritário que está mandando naquela CPI, ou seja, é só o que eles querem. Né? Eu não estou dizendo, não vou entrar no mérito, está certo ou errado. Não. Eu acho errado é que 7 decidir por 11. Sempre. Não está certo isso. Essa decisão, muitas vezes, ela acaba sendo feita em bastidores. Né, nos bastidores unilateral. Está vendo só um lado. Né? Mas eu repito, é válido, eu respeito a CPI, respeito os senadores que estão por lá. Foi opção minha não ir, né? E será opção não ir nas outras. O senador Tasso falou, eu gostaria, se ninguém quiser, eu quero. O senador Tasso está lá nos representando muito bem, é um senador muito experiente. Mas, repito, a expectativa que se tem da CPI é uma, e a entrega vai ser outra, com certeza. O senhor citou agora o senador Tasso, do PSDB, seu partido, né? Eu queria saber como é que está o clima no partido. Recentemente teve uma pequena rusga, vamos dizer assim, em relação à postura do ex-prefeito Arthur Neto. Como é que está hoje a sua vida ali dentro do partido? O senhor pensa em ficar, pensa em trocar? Tá? Sim, não. O PSDB é um partido excelente, a gente tem liberdade, o Bruno Araújo, o presidente, o Tasso, a bancada toda. O Tasso é meu candidato nas prévias. Eu acho o Tasso o cara ideal para ser o presidente da República do Brasil. Eu acho, equilibrado, independente, experiente. Aquela coisa com o Arthur aqui, eu era da regional aqui. Você foi retirado, né? Eu pedi para sair. O senhor pediu para sair. Porque, veja bem, eu sou ouvidor do Senado. Agora mesmo a gente está, em toda a história do Senado, é o primeiro projeto que vem da população. Porque a ouvidoria manda centenas todos os dias para a gente. E um projeto com 20 mil assinaturas, apoiando, a gente já está com o projeto, que é para não cobrar mais a previdência do aposentado. Isso veio da população. Então é um trabalho muito grande. Eu tenho meus projetos, aprovei a autonomia do Banco Central, violência contra a mulher, tem aí a taxar grandes fortunas, muito trabalho. E de repente eu vejo o Arthur fazendo aqui sem consultar a gente, sem conversar. Não que ele seja obrigado, eu acho que ele não tem tempo, como eu também não tenho. E resolvi sair, deixar o campo
caminho livre para ele levar os seus companheiros antigos para o partido, achar quem ele deve levar. Agora, claro, eu sou o PSDB. Se esticar a corda, eu sou senador da República. O senhor apoiará o ex-prefeito Arthur Neto, caso ele venha disputar a presidência da República? Não apoiarei. Meu projeto de coisa é o Tasso. Até porque o Arthur não tem a mínima possibilidade de ganhar a prévia. Não tem. Gosto dele, é meu parceiro de 40 anos, mas dentro do PSDB não tem a menor chance de ganhar, porque são regionais que vão votar. Imagina o João Dória, com São Paulo, já vem como favorito, não é o meu candidato. Não apoio o Arthur para candidato a presidente, não. Meu candidato é o... E ele conversa com vocês sobre as pretensões políticas? O que ele pretende disputar no ano que vem, o ex-prefeito Arthur? Não tem conversado absolutamente nada. Eu não sei se o Arthur é candidato ao governo, se é candidato ao Senado, ele não me falou nada. Né? Eu sei que ele é candidato, eu já vi a declaração dizendo que ele é candidato majoritário, mas comigo a gente não tem... Ninguém está rompido nem brigado, a gente não tem conversado, é o que eu digo, cada um para o seu lado, acaba... Né? Cuidando. Senador, o Congresso Nacional vai decidir se mantém, provavelmente nesse próximo semestre, se mantém ou derruba o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei 6330 de 2019, que obriga os planos de seguros de saúde a oferecerem a quimioterapia oral domiciliar aos doentes de câncer. O senhor votou a favor desse projeto. O senhor pretende votar contra o veto? Já existe uma articulação para derrubar esse veto, né? Desde que eu era vereador em Manaus, eu voto contra o veto. Eu não nego o projeto que eu votei, nem quando não é meu. Então eu voto contra esse veto com certeza absoluta. Esse projeto, inclusive, foi unanimidade, né? Sim, no Senado, e é salutar, né? Eu não sei por que essas coisas, quando falam em plano de saúde, a gente não consegue avançar. Você vê que a gente tenta, aprova, mas é vetado uma hora ou outra. Mas com absoluta convicção eu voto contra o veto. Voto para derrubar o veto. Falando em veto também, o presidente tem falado aí de vetar a questão do fundo eleitoral. Ele não explica como ele quer fazer essa questão do acordo aí para levar esse fundo para 4 bilhões, ao contrário dos 5,7 ali que foram aprovados. O senhor votou contra, né, a LDO, no caso, ali, né, em relação que rege o fundão. Como é que o senhor vê essa articulação, esse posicionamento do governo afirmando que vai vetar, mas sem explicar também de que maneira vai viabilizar esse veto? Está se discutindo esse novo valor nos bastidores? Como é que está esse assunto rodando ali? Essa discussão não passa porque votou contra. Né? Eu votei contra. Quando fala 5 bilhões e tal, é uma estimativa. Na verdade, são percentuais. E dentro desse percentual você pode negociar. Então, o pessoal que quer o fundão, né, e o presidente que terá muito problema ao vetar o fundão, eles estão vendo aí que percentual. Eu sou a favor do fundo partidário. Eu sou contra aumentar fundo partidário numa pandemia, num momento que o país está numa tempestade. Seria tripudiar. Eu acho que é tripudiar. Então, eu fiz minha campanha graças ao fundo partidário. Eu recebi do fundo partidário 500 mil reais, depois 650 mil reais. Eu fiz a campanha com isso, então eu sou grato, tenho fundo partidário, ponto. Mas daí, aumentar o fundo partidário, não. Não, eu sou contra e não é nenhuma demagogia. Agora tem um drama nisso tudo, porque nós estávamos votando a LDO. Sim. E na LDO eu tinha 3 emendas que passaram, que era da BR-319, que eram dos aeroportos, e eu tive que votar contra minhas emendas. Você mesmo, votou contra você mesmo. Isso, porque prevaleceu aquela minha espinha dorsal que eu falava. Mas foi uma explicação que muitos, principalmente na Câmara, deputados deram. Eu não podia votar contra, podia, na verdade. Podia, que eu votei. Eu votei contra minhas 3 emendas, né? Aí acabei sendo derrotado, mas eu votei contra a minha emenda, porque há um princípio, há uma coluna vertebral que a gente tem que manter. E há um princípio da minha transparência com quem votou em mim. Então o meu eleitor jamais me perdoaria se eu tivesse votado a favor. E eu tenho um compromisso com isso. Na hora de pesar na balança, pesou esse valor certamente pesa mais. Muito mais. Eu não tive nem dúvida. Eu nem deixei de dormir por causa disso. Eu falei, não vou votar contra o fundão. Repito, sou favorável ao fundo partidário da forma que estava. Da forma que estava. Porque ajuda aqueles candidatos que não têm onde buscar, né? Mas não é necessário aumentar. E por falar em LDO, a que foi aprovada, a obra de recuperação da BR-319 acabou sendo prejudicada ali com um corte, né, de verba.
Mas o senhor já falou também que existe uma articulação para reverter esse cenário quando o Congresso for discutir o orçamento em si, né? Que são duas coisas, tem a LDO e tem a LOA. Porque, né? Luana, o importante ali é falar, pô, mas senador, só da sua emenda só 2 quilômetros. Na verdade, teve emenda, acho que do Eduardo, do Omar, 2 quilômetros, deu 20 quilômetros da bancada, fez. Não é nada, mas o importante é que a gente colocou nas diretrizes. Exato. Então a BR-319, ela existe nas diretrizes, ou seja, ela pode ser suplementada, pode ser aumentada. Se não tivesse, teria mais dificuldade. Como já está ali 2 quilômetros, vamos botar muito mais quilômetros. Mas a gente tem a garantia do ministro Tarcísio, desses 52 quilômetros que já estão licitados, as máquinas já estão lá, e depois vem a briga do fundão. Eu tive uma conversa, mais de 1 hora com ele, uma conversa muito boa. É um amigo da gente, da Amazônia mesmo. Então, a importância, Luana, é que está na LDO. Não podia deixar de estar na LDO. Agora, quando vai para o debate sobre o orçamento, né, a lei orçamentária, na sua avaliação, qual que é o principal entrave para a aprovação de uma obra como essa? É porque ela está brigando com outras obras do país ou é porque está na região e existe talvez uma tentativa de deixar o Amazonas ali isolado, como a gente estava conversando inclusive aqui nos bastidores? Não mais. Com o governo Bolsonaro, eu tenho até dito... Mas no Congresso? Pois é, eu tenho até dito para os amigos lá que discordo do governo Bolsonaro muita coisa, mas em Amazônia não. A Amazônia, com o ministro Tarcísio, com os militares, para nós, eles estão correspondendo àquilo que a gente pensa. Então, não vejo mais... Porque o orçamento ele vem muito de cima para baixo. Vem aí, escolhe um relator deles, do governo, e esse relator começa a negociar com os senadores, e é o que ele quer. Normalmente o governo aprova o que quer. Ali dá para a gente, eu não vejo má vontade do governo federal em relação à Amazônia, não. O entrave que a gente conta em relação à Amazônia, e nem para competir com as outras obras, sim. Muitas obras têm que ir dinheiro, e para a gente, a bancada sempre coloca 20, 40 milhões, que não é nada, mas coloca para mostrar boa vontade. Mas do governo não tem essa má vontade, não. Pelo contrário, a gente tem muita... essa assiduidade, esse bombardeio, né, das ONGs organizadas, e aí é um problema complexo, o buraco é muito, muito mais acima, né, se é que pode, né, não é abaixo, vai para cima, é uma coisa complicada, e eles realmente, eles são muito articulados. Essas ONGs, eles têm gente militante em todos os lugares, principalmente, e mais importante, o nosso pior inimigo de Amazônia ambiental chama-se Ministério Público Federal. Em segundo passo, o estadual. Eles são militantes do meio ambiente. E realmente a gente, o potássio de Altazes, né, a suvinita de Nova Olinda, o minério do Rio Negro, a gente não pode fazer nada porque eles são militantes bons. Mas é uma luta da gente. É uma luta. E a BR vai sair, viu? A BR realmente vai sair dessa vez, porque o governo, através do ministro, já encontrou a solução. A solução é aquilo que a gente dizia sempre, não está mexendo em nada. Não vai aumentar a altura da coisa, não vai alargar. Um ano o senhor acha que dá para fazer? Porque o governo só tem mais um ano. Dá. O senhor está contando com a reeleição do presidente Bolsonaro? Não, eu estou contando com o compromisso de quem quer que seja respeitar. Né? Respeitar o anterior, de ter uma obra em andamento e não paralisar. Eu acredito muito nisso, como serve também aqui para o Estado. Essa história de parar com a obra do outro, destruir, isso é coisa do passado. Agora, senador, tratar o Ministério Público Federal e também o estadual, nesse caso, como os principais inimigos, não é também desvirtuar um pouco o olhar do que está de fato ameaçando a nossa região também? Sim, eu acho que você tem um contexto bem mais amplo. Eu botei no contexto de onde eu tenho a maior barreira, onde eu vejo o pior problema. Estou colocando esse aspecto. Sim. Mas você tem razão, Dante, é muito mais amplo. Nós temos muito mais outras circunstâncias, argumentos. Eu concentro o Ministério Público porque quando a gente consegue o Ministério Público para eliminar, não vai. Aí consegue, não vai através de eliminar. É o que eu digo. Então, é a coisa. Aí você fala, mas eles fazem de má fé? Não é má fé. É falta de conhecimento mesmo. Né? Eles estão aqui, ou estão lá, e não conhecem. Ele não conhece qual é a nossa vida. Nós não podemos mais, ficar dormindo em berço esplêndido. Não é devastar a floresta, não é desmatar, é sobreviver dela, dos recursos que ela nos oferece, que Deus colocou para nós. Né? Se você pegar a Amazônia como um todo, preservado, ou o Amazonas em particular, a gente preservou. Então o amazonense sabe conviver com a floresta. E não estão deixando o caboclo conviver. O senhor, inclusive, propôs, né, uma coisa que o senhor defende é a CPI das ONGs. O senhor tem o apoio da bancada amazonense para colocar essa CPI? Eles assinaram rapidinho, sem nenhum problema. Eu acho que tem o apoio deles, sim. Eles não colocaram nenhum entrave. É engraçado, tem duas coisas. Engraçado que eu digo difícil. Curioso. Taxar grandes fortunas e CPI das ONGs. Você não vê ninguém contra
argumentar. Não, você não vê, mas, no entanto, você não anda. Sim. Você não anda. Né? Fica uma coisa morno mais ali, velada, né? Uma coisa... Exatamente. Vamos começar. CPI das ONGs, a gente aprovou, demorou muito, mas a gente conseguiu ainda na época do Davi Alcolumbre, presidente. E agora, antes da CPI da Covid, que foi instalar, eu cobrei, porque não pode, é rito interno. Quem está na frente, furar fila. E eles furaram. Eu falei, não, eu prometo, senador, que voltando do recesso, a gente vai comunicar aos líderes para escolher, beleza. A gente fingiu que acreditou, né? Que é a forma de avançar. Sim. E a outra é grandes fortunas. É impressionante. Não anda. Não, o senhor estava dizendo que vai voltar agora para o segundo semestre com essas duas bandeiras com essas duas bandeiras. Foco, principalmente né? Taxar grandes fortunas, porque está virando nacional. Aquele argumento principal, e a gente vê classe média ser contra. Quando a gente publica, eu tive 332 mil sims quando a gente colocou no E-Senado. Contra 7 mil não. Então você vê que a população quer. Mas de vez em quando entra um lá que diz assim, não, mas o capital vai fugir. O dono da Magazine, não sei se foi Luiza, deu uma entrevista aí dizendo que vai empobrecer os ricos e não vai ajudar os pobres. Quer dizer, nós estamos falando de 1%. Nós estamos falando de 0,3% quem tem um rendimento de 28 milhões. 0,5% de que tem até 48. Tá, então quando a gente fala, só para esclarecer, grandes fortunas é a pessoa que tem a partir de... 28 milhões, 0,3%. Atenção, não é com você que está nos ouvindo. Não, e nem comigo, e nem com esse senador que vos fala também. Infelizmente, nem comigo. Exato, cara. Se você tem dinheiro, vai colar, é porque você tem, né? E 38,5%, e a partir daí, 1%. O Major Olímpio, o saudoso amigo Major Olímpio, colocou por 2 anos só quando durasse a pandemia. E a gente vê a pessoa que salariada, mas eles trabalharam. Tá bom, vamos lá, vamos supor, vamos pegar o Dante, né? Dante Graça, né? Isso. O Dante que com toda a graça ganhou dinheiro honestamente, venceu, é milionário. Ponto. Tá bom. Vamos supor que o Dante venceu sendo honesto e milionário. Com o trabalho, recebe com. Mas aí vamos lá. Ele usou qual aeroporto dele? Ele usou qual rodoviária, qual porto, qual rua, qual escola, qual faculdade. A fortuna. Todo o esquema do Estado. Nosso dinheiro que está lá. Então, ele foi ajudado, sim. Não existe essa história de que venceu sozinho. A faculdade pública que ele frequentou, o colégio público que ele frequentou, a pista que ele andou, o aeroporto que ele saltou. Então, é a hora de retribuir nesse momento. Nós temos aí 33 novos bilionários. De onde? Farmácia, medicamento. Então, esse pessoal não quer colaborar. Você, é Luana, né? Sim. Luana, você deve ter carro, paga o teu IPVA todo finalzinho de ano, IPVA está lá. Mas o milionário não paga da lancha dele e do avião. Eles têm, vamos lá, vamos continuar na fortuna do Dante. Então, o Dante tem 1 bilhão. Desse 1 bilhão, 600 milhões são isentos do rico. Só vai pagar sobre os 400. Nós não. Nós é 27,5% do bruto da gente. Sim, Então, proporcionalmente, o rico paga muito menos do que todos nós. Não está certo. Daí essa distorção social, né? Esse abismo. O Brasil é um abismo social enorme. Então, a gente está tentando corrigir isso através, mas a população brasileira colabora. Agora que o capital vai fugir, porque na França o capital fugiu. Mentira, o mundo está globalizado. E é sobre o patrimônio. Tu vai fugir como? Do aluguel do teu prédio, da venda do teu... Não existe isso, não tem esse perigo. Até porque lá fora o rico paga muito mais tributo do que aqui no Brasil. Sim. Então essa é a bandeira que a gente vai continuar com ela. Por que você não acha que para tanto? Assim, você falou dessa história que ninguém é contra, estranho. Mas para. É estranho. É estranho. A gente não vê assim alguém argumentar. Né? Só tem um senador, ele tem alguns senadores milionários lá, só tem um que argumenta comigo contra. Os outros não, vão levando, mas a coisa não anda. Mas depende muito mais do presidente colocar né, para votação. Depende muito mais dele, mas a gente tem esperança. A autonomia não se acreditava. Não acreditava. O pessoal do PT até me gozava. Mas saiu a autonomia do Banco Central. Era um sonho sonhado por todos nós. Eu não entendo patavina de economês, né? Economia só doméstica, mas entendo que era importante para o país, como foi e como está sendo. Então a gente acaba conseguindo, navegando. Você vai navegando sem quebrar na espinha dorsal. Tá certo. Senador, o senhor é autor de uma proposta de emenda à Constituição que cria um limite de 8 anos para os mandatos dos ministros do Supremo.
Eu assisti recentemente uma entrevista do ex-ministro Aldo Rebelo, que ele aponta os prejuízos para o Brasil, né, de você ter um poder executivo e legislativo fragilizados diante do avanço de decisões do STF. Ele mostra como que isso é ruim para o país. E sugere que a medida para repor uma relação sadia entre os poderes é uma nova Constituição. Ele diz que a de 88 caducou. O senhor acha que PEC resolve ou é preciso realmente ir além, pensar numa nova Constituição? A gente tem que ser muito prático, né? Se você pensar numa nova Constituição, vai convocar uma Constituinte, é complicado. Uma PEC resolve porque você coloca, mesmo pontualmente, mas você faz uma emenda constitucional e corrige isso. No nosso caso, eu cheguei lá, a gente apresentou de 8, a gente ficava 10, 15, eu tenho 8 que coincidia com o de Senado. O senador Lazier botou 10 né? E tinha não sei se era da Ana Amélia ou era da Marta Suplicy, que falava em 15 e 12. O senador Anastasia pegou como relator, fez um substitutivo. Aí ele aproveitou 10 anos do Lazier, aproveitou o ritual da minha e fez lá, está lá. Mas não vai a votação, está lá. A gente tem que fazer. Isso se nós tivéssemos começado... novos ministros? Novos ministros. Já teria sido válido para o anterior, eu sempre esqueço o nome dele. Cássio. O Cássio. Já valeria para o Cássio e com certeza vai valer, que o André deve ser ministro. Valeria para eles. Eles já entrariam sabendo que só tem 10 anos. Por quê? Porque essa perpetuação, e é uma perpetuação, porque o cara sai lá com 75. Esses dois exemplos que o senhor citou, por exemplo, são bem jovens, né? São bem jovens, vão ficar a vida toda. Vão ficar tendo que entrar sabendo que vão ficar só 10 anos. Porque qual é a satisfação que o ministro Supremo dá para a população? Nada. Você vê ministro hoje opinar, militar, o Barroso. O Barroso é militante contra o voto impresso. Isso não é papel de ministro. Não é função de ministro. Ele chama os partidos, reúne lá com ele no TSE, ou seja, ele está pressionando. E eles fazem isso por quê? Porque ele não tem satisfação a dar, não vão perder o seu emprego, não vão perder só quando tiver 75 anos. Você acha que o mandato que, né, limita ali consegue corrigir esse rumo? Sim, porque ele já está pensando que vai sair. Assim como o político tem 4 anos, ele deixa de fazer determinadas coisas que ele pensa fazer, sabe? Porque ele vai querer de novo botar a cara lá. Ele sabe que tem fim aquilo ali. Então, isso é um freio. Eu acho que limitar funcionaria como um freio, né? Porque os ministros, eles pensam que o Supremo ali é o Olimpo, né? Onde sobrevive os semideuses. Aquilo não é Olimpo. Aquele ritual, aquela coisa toda. Aí você vê o Supremo primeiro invadiu o Legislativo. Legisla, né? No lugar da gente estar legislando, mas culpa nossa. Porque tem os senadores lá que perdem no plenário e correm para o colo dos ministros. Né? O Aldo Rebelo contou até que, quando ele era presidente da Câmara, o STF decidiu quem ia ser o líder do partido. Acho que era o MDB. Imagina. E aí disse que ele ligou para o ministro e disse, então agora o senhor vem aqui dar posse para o líder. Exatamente. Você vê, antigamente, eu estou na política há muito tempo, você brigava e o juiz dizia, isso é uma questão interna corporis, não me meto. Hoje eles se metem tá em desuso mesmo. Né? Você vê ministro determinando até a quantidade de vacinas que tem que mandar para o município, para o estado, quando não tem vacina. Então eles invadiram o legislativo e já estão invadindo o executivo. Então os ministros querem governar o país. Quando você vê essa briga desnecessária, eu sou a favor do comprovante impresso. Quando você vê essa questão desnecessária, porque eu considero o comprovante um apêndice, né? Uma coisa que vai ajudar mais ainda. Eu não vejo como eles estão pregando. Quando eu vejo essa discussão tão engajada, você tem que desconfiar de alguma coisa. Quando você volta para a eleição passada, que demorou 1 hora para o resultado sair, e outro dia vi uma entrevista, a gente também não sabe o que é fake e o que não é hoje, uma entrevista com um cara que está preso. Ele estava com um roupão de presidiário contando que ele invadiu o TSE naquela época, ele parou por causa dele. Ele não invadiu para manipular, ele invadiu para provar que invadia. Agora, eu não sei, vocês devem ter a opinião de vocês, certamente, contra a voto impresso, porque a gente quer o comprovante. Qual é o problema de deixar ali só para você? O comprovante que a pessoa leve para casa não, ou fica nem na toca, urna? nem aquele toca. Como está no projeto que tenha 2 contagens, então, o não, da urna e o comprovante. Não vai ser contado. Você não vai contar o papel. Então é para quê? Você só vai contar o papel se tiver uma denúncia. Mas nunca teve. O senhor não acha que Mas daí vai ter? Já teve denúncia. Em 2002, deixa eu te contar, só que em 2002 eu fui candidato ao Senado. Olha, quem está falando aqui é o senador mais votado do Amazonas.
Então, o sistema é confiável? É confiável, sim. Agora, não é infalível. 2002, votavam em mim, era 432 meu número. Plínio, eu votei em você e apareceu a foto do fulano. Questão de ética, eu não vou dizer. 2002, ao Senado. Aí o QG, minhas filhas, meus amigos lá, Plínio, eu votei em você e apareceu. 35 pessoas votaram em mim, em lugar diferente, aparecia a foto do mesmo. Aí eu fui, a juíza da época que comandava, falei, olha, está aqui uma petição minha para investigar pelo menos dessas 5 urnas, 10, 30 urnas, pelo menos 2 se poderá mostrar. Não, mas candidato é inviolável ao sistema. E você não tem como provar nada. Eu tinha pessoa dizendo, eu sabia que estava sendo roubado, mas eu não convenci o juiz, porque eu não tinha como convencer o juiz. Né? Não tinha como. Você com comprovante que você confirmou ou não, porque se você vê que não corresponde, você não confirma. Na mesma hora já cria problema lá, né? Veio a de 2004, candidatura a prefeito de Manaus, pelo Partido Verde. Essa foi mais dramática para mim, porque a minha filha ficou lá no QG recebendo as denúncias. E eu lembro muito bem, quando chegou em 25, era meu número e aparecia... Aí já era uma outra candidata, no caso, já era mulher aí. Aparecia. Quando chegou em 25, eu fui lá buscar a minha filha. Eu lembro da minha mulher e a minha filha mais nova chorando, a minha mulher lagrimando, eu falava, vamos para casa rezar para eu acabar a eleição com 2 dígitos. Porque se acabar com 2 dígitos, eu sobrevivo. E fomos para casa, eu consegui dormir, né? A minha filha parou de chorar, e aí? Então não é infalível, não é. Então, poxa, o que a gente quer é só um complemento. Ninguém está... Aí eles dizem, voto impresso, votou a cédula. Não tem nada disso. Não tem nada... Você não pega... Tu paga uma conta no restaurante. Aí tu vê, você quer seu comprovante? Né? Ali é diferente. Tu pega e leva. Lá não, lá tu vai enxergar numa urna crítica, na outra urna, vai confirmar, seja lá como for. E note-se, o TSE já defendeu isso em 2017. Campanha institucional. O TSE gastou muito dinheiro para pregar, dizendo que vinha com comprovante do voto, que era isso, que era aquilo. Agora desistiu. Né? Então, por outro lado, isso também poderia aguçar muito a questão de compra de votos, né, senador? Porque aí a gente, por exemplo, teria como comprovar se você votou candidato Ana, X, não, mas eles não vão obrigar a pessoa a fazer uma foto, comprovar. Mas a pessoa mostrar o seu comprovante como que... Não existe, a pessoa não leva o comprovante. Não fica com a pessoa. Ele vai direto para onde ele sai, é um ticketzinho e já cai no urna. Não fica com o nome também. Pelo que eu entendi no projeto, o seu voto você vê, mas não tem o seu nome no voto. Não tem. Né? Assim, não tem como associar. O voto continua sendo eletrônico, portanto, voto impresso, não é verdade, é voto eletrônico, o comprovante impresso. Então você votou, aparece lá a cara, confirma. E na mesma hora aqui vai aparecer os votos. Aí você confirma. Opa, deu diferente aqui. Aí não confirma. Né? É isso, não vai levar não, Luana. Você não toca, não vai mostrar o coronel de Barranco daquele tempo, votou no meu, votei, esse senhor vai mentir, porque não tem como provar que votou. Aí vai fotografar, vai ser punido, que é proibido fotografar. Né? Então é uma discussão sem sentido. É uma coisa que veio para complementar, é um aplicativo que vai melhorar o que já é seguro. Só isso. Eu acho que a grande questão é o clima mesmo. Esse ato de não confirmar, politização. Não é semelhante ao que a gente já tem hoje? Se a pessoa vê outra foto, ela não confirma também, não tem? Isso, mas acontece quando ela vê e não confirma. Pois é, acontece, e aí vem o dado, todos os bairros, a gente checou, desses 25 de candidatura a prefeito, é só em bairro periférico. Onde a pessoa fica inibida de ter vergonha de dizer que errou. Quando a pessoa reclama, não, a senhora errou, vamos lá, a senhora errou, sabe? Mas de qualquer forma, esse indício que o senhor tem de problema na eleição para prefeito, a pessoa que teria feito esse esquema não venceu, né? Porque a gente não teve uma prefeita. Isso, mulher, isso né? não venceu, mas você... Exatamente, não, pois não estou dizendo nem que fez, estou dizendo que dá uma falha, pode ter sido uma falha. E eu não quero que você que está me ouvindo aí, eleitor que votou em mim, eu não estou negando o valor do voto. Se não fosse o voto impresso, eu não estaria eleito também, se fosse aquele manipulado. Eu só estou a favor porque eu passei por isso e quero que outras pessoas não passem por isso. Sou senador da República, o mais votado do Estado, mandato há mais 5 anos e meio, poderia estar de braço cruzado e fingir, né, que está tudo bem. Não, mas eu não quero para os outros que me ofertaram, o que foi dado a mim. Né? Então, é uma coisa, mas qual é a dificuldade, gente? Se fosse, não é voto mais, né, eletrônico, agora é impresso, sou contra. Agora é cédula, sou contra, mas é o mesmo voto, só que com comprovação visual.
Lá, confirmação visual. Você digita aqui, é como se você eu estivesse acho no que restaurante. talvez em outro momento essa discussão Também pudesse, politizaram tudo. Você exatamente. vê a pandemia politizada, né? Você vê os medicamentos politizados. Então o problema do país tem sido esse, Luana. Se politiza, está tudo sendo politizado. Agora, senador, falando aí no seu mandato, né, que está quase chegando na metade, mas ainda está, vamos dizer, no começo, calma, né? não corra assim, não. Deixa eu respirar. Mas a gente vai para um ano que vem, que é um ano eleitoral, e o senhor numa situação bem confortável, né? Tem mais 4 anos pela frente, e a gente costuma ter na história, né, do Estado político. Que eu só tenho eleição daqui a 5 anos e meio, né? Uma garantia, são 2 vagas, meu trabalho está sendo bom. Então, minha situação é confortável. Veio a pandemia. Veio o sofrimento, contagem de mortos, amigos morrendo, o vírus que pegou todo mundo de surpresa, que é desconhecido, mas que também tem muito a ver com gestão. E hoje não é tão confortável, porque eu reúno com os empresários a pedido deles, com os comerciantes a pedido deles, eu vou na feira, eu caminho no calçadão, eu ando no shopping, e onde eu vou, me cobram sair candidato ao governo do Estado. Então ela não é tão confortável. Ela é confortável se ninguém tivesse me cobrando. Se tivesse deixado, não, o senhor está muito bem, fique lá no Senado mesmo, nós não queremos, mas pelo contrário, as pessoas me cobram sair candidato. E eu não tenho perfil de senador, de governador. Eu não passou na minha cabeça ser governador do Estado, eu sempre quis ser senador da República. Mas o povo, os amigos ficam dizendo que a gente não tem esse direito, então a gente tem que esperar para ver. Não estou dizendo que eu vou ser candidato. Eu estou dizendo que eu rezo para que apareça um candidato, para que eu não seja candidato. Mas a gente não e pode... quando que é o limite para essa decisão? Eu acho que um bom até lá, eu acho que é o Natal, acho que é dezembro, é um bom período para você ver, porque agora eu vou voltando, era só o confortável, né? Essa palavra, eu estava confortável até outro dia. Se eu não fosse cobrado, estou confortável. Mas à medida que você é cobrado, quando eu argumento, não, você não tem esse direito, não. Só é homem público, você não tem esse direito de não ser candidato. Então a gente vai convivendo, mas eu repito, olhem para mim que eu não estou mentindo. Eu não tenho a vaidade de ser governador, eu não tenho o sonho de ser governador do Estado. Pedi a Deus que me levasse ao Senado e me levou. Então, eu só preciso estar aberto para discussão. O senhor foi candidato a prefeito, por exemplo, que é um cargo executivo, né? Então, também Fui, não é uma coisa mas que seria inédita na sua história. Não seria inédito, mas quando eu deparei com o que eu teria, eu vi que eu não tenho aquele perfil de prefeito nem de governador. Mas é fácil você ser gestor no mundo de hoje. Por exemplo, senador não entende tudo, mas ele tem assessores que entendem. E se os assessores tiverem dificuldade, tem os consultores que entendem mais ainda. Então a gente só deixou aquela coisa que era 100% não, agora está 99% Será que é só não. isso? Qual seria a dificuldade, senador? O senhor disse que não tem o perfil de ser um governador do Estado. Por exemplo, o que o senhor acha que seria mais difícil de lidar sendo governador? Egoísmo meu, né? E gostar de desfrutar da liberdade que tenho, de ser senador, de poder fazer o que gosto. Então eu estou sendo um pouco egoísta. Eu reconheço isso. Por isso que eu falei que não é mais confortável. A dificuldade é, no momento que eu amanhecesse, né? Assim, amanhecia, para minha mulher falar, beleza, sou candidato, já vou para a rua. Então eu queria amanhecer um dia assim. Eu queria olhar para você, Luana, e dizer, olha, Luana, eu sou candidato ao governo do Estado por isso. Como eu dizia para o Senado. Hoje eu não te convenceria. Hoje, do jeito que eu estou, eu não te convenceria, Luana, em votar em mim. Né? Porque se você olhar para mim, não te convenceria. Então eu preciso me convencer. E a população tem cobrado. Eu não estou falando isso com nenhuma demagogia, pelo amor de Deus. Né? Mesmo se vocês desconfiarem de mim, eu sei que Deus não desconfia, porque eu estou sendo sincero. Mas à medida que as pessoas dizem, já encontrei um senhor já idoso. Assim, pelo amor de Deus, senador, salve esse Estado. Eu digo, mas como? Ser candidato ao governo? Quer dizer, então, isso tira a gente daquela situação confortável. Tira. Se você disser assim, a pergunta que não quer calar, você apoia algum desses que estão aí postos? Não apoio nenhum. Nenhum. Porque eu acho que eles não resolveriam, não resolvem. Tem que aparecer alguém para isso. Tem que aparecer. Se o senhor mudar Qualquer de coisa, ideia, o senhor de repente... está aí, né? Eu entendi isso, né? Se não aparecer, o senhor vem. Mas não é tão fácil, Se não aparecer, eu não tenho como. A gente, quando eu falo para a Luana que a gente é egoísta, é isso. Hoje eu atravesso a balsa para ir pescar.
lá no Tupã, atravessa a balsa da Ceasa, e tiram fotos, é o senador do povo, é o senador que... Todo mundo tira foto, todo mundo gosta de mim. Essa liberdade já era como governador. Né? Mas aí eu sou egoísta, eu estou sendo egoísta, não quero sair do meu conforto, né? E eu preciso admitir a possibilidade que, se for necessário, sair desse conforto. Aí não é sacrifício, também não. Trabalhar pelo povo não é sacrifício. É o receio de não corresponder como tem que ser, né? Sair do senador super popular para um governador no primeiro ano rejeitado. O senhor porque já está sendo candidato e já está sendo eleito, olha aí. Sim, porque eu projeto... Não, porque você projeta um ano de desgaste. Sim. Corrupção, desmando, licitações fraudulentas, interferências. Então a gente vai ter que atingir isso aí, sob pena de ser mais um. Mais um. Então, se for para ser mais um, não irei. Então, hoje, se eu fosse, eu tenho receio de ser mais um. Mas eu rezo para que Deus ilumine, apareça alguém e a gente reza. Mas essa possibilidade existe, sim. Ela é mínima e ela depende só da gente, assim, de aceitar, né, de querer ser candidato. Aí as pessoas falam, mas você não perde nada. Não estou preocupado em perder. Não perde nada, eu continuo senador. Eu fui forjado nas derrotas. Então, por que eu sou o pior adversário que uma pessoa pode ter? Porque eu não tenho medo de ser derrotado. A derrota não me faz desistir, a derrota não me envergonha. Eu não nasci para ser campeão, eu nasci para ser feliz, e ajudar os outros. Porque o poder, ele só justifica. Eu quero o poder, ele só tem uma justificativa para mim, o poder. É poder ajudar os outros. Senão não precisa do poder. Quando o senhor fala que nenhum dos candidatos que estão aí postos não lhe representa, o senhor incluiria o presidente do seu partido aqui, o Arthur Neto? Incluiria sim. Eu não vejo nenhum candidato desses que já foi, que já estão perto, que possa resolver a situação do Amazonas. No entanto, pode ser que apareça, não novo, essa história se fosse história de novo, eu não seria senador. Né? Eu fui eleito com 63 anos de idade, então não se trata de novo, não se trata de melhor, se trata de compromisso. Esses aí já mostraram que, né, já chega, está na hora, já deu. Um nome que tem sido bastante falado é o do ex-ministro Pazuello. O senhor também não vê ele como uma possibilidade? Um cara que seria bom, você já está falando de ministros, né, e a gente está opinando aqui, Tarcísio é um cara compromissado com a Amazônia, é um cara que entende tudo de Amazônia. Não, só para dizer, porque o Pazuello não, né? Sim. E o Tarcísio, sim, que eles não vão cogitar, o Tarcísio não passa na cabeça dele. Então, teria que aparecer um empreendedor, uma pessoa... Tem que ter, cara. A gente só precisa parar de separar a academia, né, da política. A academia do Amazonas, o acadêmico torce o nariz para a política e o político quer saber de acadêmico. Então, a gente não pode. Tem gente boa para governar esse Estado, a gente tem que descobrir. E até lá, vamos rezar, Ana, para... Senador, acho que a gente está indo já para o final. Eu vou fazer mais uma pergunta e depois a gente vai fazer um bloco que tem aqui, que é o sobe e desce do Plínio. O senhor vai escolher alguém ou alguma situação para subir e para descer. Mas a minha última pergunta é em relação à lei de sua autoria, que foi uma das leis que o senhor conseguiu aprovar lá, a 14164 de 2020, que leva para as salas de aula o combate à violência contra as mulheres. É uma medida que promove o conhecimento da Lei Maria da Penha e incentiva a reflexão sobre temas que vão além do português e da matemática ali na escola. Isso vem na contramão de algumas iniciativas recentes do Parlamento Brasileiro de tentar limitar temas transversais na sala de aula. Na sua opinião, qual é o papel da escola? Educar. O papel da escola é mostrar o certo. Eu acho que quando eu falo educar, é mostrar o que é correto. Hoje a gente tem... eu nasci num mundo machista, graças a Deus não me tornei tão machista, né? A gente tem alguns lances, mas não me tornei tanto. E sei que é ruim a criança que convive num ambiente promíscuo, que o pai bate na mãe, né? Que ele pensa que é natural aquilo. Né? As irmãs serem maltratadas, ele nasce achando que é natural. E na escola ele vai descobrir que não é natural. Na escola ele vai entender o menino, mulher, quando diz não, é não. Mulher não é mercadoria, mulher não pode ser tratada assim. Está vendo esse exemplo aqui? É isso que eu quero mostrar, que eu penso mostrar na escola. Esse privilégio que hoje vocês têm, mulheres, em relação a cotas, tal, tudo bem, bancada feminina, mas eu espero um dia não ser preciso mais isso. Não ser preciso. Então, Aruana, eu acho que é lá que ele vai ouvir, de quem estiver ministrando a aula, o palestrante, vai ouvir que é errado. Ele vai perceber que aquele tratamento que o pai dá para a mãe está errado.
E a menina que vai participar dessas aulas todinhas vai também se autovalorizar, vai dizer, peraí, né, estão fazendo... Eu tenho esperança, se você resumir, se você tivesse ido ao Senado e tivesse feito só isso, Plínio estava feliz, já estava feliz. Isso aí me orgulha muito, muito. E quando as deputadas federais, das senadoras, falam assim, começam a elogiar, as deputadas elogiando a lei, e dizem, olha, tem mais, aí gritam bem alto, foi um homem que fez. Eles dizem, então isso é legal, eu estou feliz, isso aí seria o meu... legado. Senador, agora a gente, falando assim do Parlamento Municipal, não sei se o senhor tem acompanhado, se o senhor acompanha a nossa Câmara Municipal de Manaus, mas nós temos uns vereadores bastante atuantes no sentido contrário, né, desse tema, desse seu projeto que foi aprovado, como, por exemplo, foi retirado recentemente de pauta os temas transversais das escolas municipais. Eu queria saber uma opinião sua mesmo, se o senhor acompanha os nossos vereadores, o que o senhor acha desse nosso atual parlamento municipal? A primeira eu vou responder com sinceridade, a segunda não sei. Por favor, é opinião. Então, veja bem, eu tentei como vereador colocar tema transversal nas escolas de Manaus. Aí fui vetado. E Deus quis que eu fosse senador e fizesse para o Brasil inteiro, né? Então, a generosidade divina é uma coisa... E a gente até combina, eu tenho vereadores amigos lá, gosto que atuaram comigo, tem os novos que eu conheço de longe, mas a Câmara, ela continua sendo, foi no meu tempo, foi antes de mim, está sendo e continua sendo um quintal de prefeitura. Não pode. Eu tive problemas homéricos com o prefeito Arthur, meu companheiro de 43 anos, porque aquilo não é como o prefeito quer, ou não deveria ser. Então, os poderes independentes, mas o vereador, coitado, ele se elege pelo bairro dizendo que vai asfaltar, e se ele não diz, as pessoas pensam que vão, quem asfalta é a prefeitura. Ele elege, vai creche, quem faz creche, então ele fica sempre dependendo, e eu não estou acusando meus amigos vereadores, atenção, né, que estão ouvindo, eu não estou dizendo que esta Câmara é quintal da prefeitura, eu estou dizendo que todas elas, das quais eu participei antes, se comportaram como quintal da prefeitura, nesse sentido de que o prefeito comanda o embalo. E não deveria, o poder independente, né? Eu votei, se você pegar, eu voto com o governo Bolsonaro 80%, 85%, mas vem Eletrobras. Sou contra, não adianta querer conversar comigo. Não adianta querer. Então a gente tem que ter essa independência. Eu não estou menosprezando a Câmara, não. O trabalho de vereador é excelente. Eu estaria negando o meu passado. Eu saí de vereador para Senado, sou muito grato, aprendi muito na Câmara. Isso ajuda você a transitar no Senado. Só estou respondendo o que você perguntou. Tá certo. Agora a gente está chegando aqui no finalzinho e a gente tem essa... Como aqui é o nosso podcast do Sim e Não... Olha, Tucumã eu só descasco para minha mulher. Mais ninguém, então nem pergunto. Para quem é mais novo, talvez não vá lembrar dessa referência. Para quem descasca Tucumã, para minha mulher, nem pergunte, eu acho que... A gente sempre faz aqui, tal qual tem na versão impressa, o sobe e desce do nosso convidado, né? Então eu queria que o senhor escolhesse uma pessoa agora, uma personalidade, quem o senhor quiser, para subir. Se o senhor fosse editor do Sim Não hoje, quem iria subir ali na coluna? Mas você fala da nacional, geral? Geral. Eu gosto, olha, tem 2 senadores que eu gosto, são irmãos meus, 2 que eu gosto e admiro. Eu tenho o Tasso, tenho a Anastasia, tenho o Álvaro Dias, são pessoas altamente competentes, né? Altamente competentes. Sobe esse trio aí, então. E quem desce na sua coluna? Se o senhor fosse editor da coluna Sim Não. Pois é. Eu já vi algumas vezes lá a gente descendo e subindo. É difícil, porque quando você fala quem desce está criticando. Eu acho que... Pode ser um motivo factual, pontual, não precisa ser... O motivo a gente factual, tem que fazer todo dia. É difícil. Eu colaborei quando eu trabalhei. É mais difícil do que o sobe. Eu comecei no Jornal A Crítica como auxiliar do que fazer o registro lá. E depois fui editor de polícia, de esporte, e colaborava com o Sinão. Nunca escrevi o Sinão, mas no Jornal O Povo eu fazia a coluna dessa. É muito difícil todo dia, né, você encontrar ali. Eu acho que todo aquele que você tem a oportunidade de chegar ao poder e esquece qual foi o motivo que te levou ao poder. Né? Repito, o poder só se justifica para fazer o bem. Então, todo aquele que tem a graça de Deus, a bênção de Deus, de chegar onde quer, esquecer o compromisso, né? Você tem um prefeito, lutou para ser, ele chega lá, aí ele começa a desviar. Então, todo esse que se investe de um poder que é investido por Deus e esquece,
que tem um compromisso com a população, isso aí não é nem descer, é ficar lá embaixo o tempo Então todo. pronto, descendo os políticos que ganham a eleição e se esquecem do povo. Do compromisso. Esse povo fica muito, né, esquece do compromisso assumido. Eu vou ser transparente, na hora não é. Hoje eu estava comentando com a minha mulher, todo dia ela, mas é porque você é muito acessível. O meu WhatsApp é o mesmo, eu respondo. De 10 em 10 minutos eu tenho que ver, alguns eu não respondo mais, mas a maioria eu respondo sim, porque eu fui assim. Eu não posso deixar de ser assim. Né? De repente você me vê assumir e não me vê mais, sair no meio da rua, não andar, eu mudei. Né? Eu mudei. Então acho que todo mundo que se investe no poder, que quer chegar naquilo e esquece o compromisso, tem que ficar embaixo. Perfeito. Tá certo, senador. A gente agradece aqui a sua participação. Lembrando que esse podcast está disponível no YouTube e também em todas as nossas plataformas digitais aí de streaming. Obrigado, Aruana. Obrigado, Luana, mais uma vez. Obrigado, senador. E até a próxima semana aí com mais um convidado. Sempre que chamado, eu virei, tá bom? À disposição, ótimo. esse papo sempre legal. É meu ramo, né? Jornalismo e radialismo. Eu gosto muito quando encontro pessoas como vocês hoje. Tá bom? Um grande abraço a todos e, por favor, vocês que nos ouviram, não me entendam mal. Eu tenho toda a humildade do mundo. Quando eu falo não ter pretensão de governador, não querer ser candidato, eu não estou sendo metido, não. Eu só estou analisando se vou fazer a diferença. Se um dia eu me convencer que vou, aí eu estou candidato, sim. Quando se o senhor tiver, avise a gente que a gente vai em primeira mão. Em primeira mão, por favor, com exclusividade. E eu espero que seja subindo. Obrigado, senador. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.